Jeremias 4, do versículo 5 até o versículo 31. E o sermão se dará nessa porção, meus irmãos, inteira, do 5 ao 31. Peço que você ouça atentamente, a palavra do Senhor será lida agora e em seguida assim pregada. Jeremias 4, versículo 5, assim diz o Senhor nosso Deus. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Então disse eu, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste este povo a Jerusalém, dizendo, tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Naquele tempo dirá a este povo a Jerusalém, vento abrasador dos altos desnudos do ermo, assopra diretamente à filha do meu povo, não para padejar, nem para a limpar. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan, e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores, e levantam a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Oh, as paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, num momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira, terei de ouvir a voz da trombeta? Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois, assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso, a terra pranteará, e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi, e não me arrependo, nem me retrato. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim, e te vestes de escarlata, e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pinturas, se debalde te fazes bela? Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida,
pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da prímipara. Em suas dores, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Amém. Certamente você já ouviu neste púlpito eu falar sobre pesadelos, sobre a sensação de realidade que você experimenta quando você tem um pesadelo. Como não é incomum alguém que passa por um pesadelo muito forte, muito intenso, acordar ainda assustado. Até mesmo no caso de algumas pessoas, certas pessoas, mesmo depois de alguns dias terem passado, ainda sentirem um certo desconforto quando lembram do pesadelo que elas tiveram naquele dia, ou há alguns dias. Meus irmãos, Jeremias 4 é como um pesadelo vivo do juízo divino aqui. As coisas terríveis que assolaram Judá, por se recusar a voltar para Deus, aparecem aqui todas misturadas. E como a maioria dos pesadelos que nós temos, nós nem sempre temos certeza de onde nós estamos, do que está acontecendo. Às vezes, os acontecimentos parecem fora de sequência quando você tem um pesadelo. Pensamentos e imagens aparecem sem qualquer ordem lógica. Não é assim com você? Você nem sempre tem certeza do que está acontecendo, mas seja o que for, é absolutamente assustador. Ainda mais quando esse pesadelo é dentro de uma área, cerca de uma área em que você mais teme que venha acontecer na sua vida. Diante dos vossos olhos essa manhã, vocês têm aqui um relato do pesadelo divino acerca da ira do Senhor sobre o seu povo. Essa manhã, meus irmãos, nós aprenderemos que aqueles que rejeitam um relacionamento com Deus e se recusam a se arrepender de seus pecados, experimentarão a terrível ira de Deus. Eu vou repetir. Aqueles que rejeitam um relacionamento com Deus e se recusam a se arrepender de seus pecados, irão experimentar a terrível ira de Deus. Veja, esse capítulo 4, ele, na verdade, a partir do versículo 5, inicia aqui um novo bloco de temas ou de um assunto central que é tratado de maneira mais detalhada nesses capítulos. Deixa-me lembrar você o que foi dito anteriormente. No capítulo 1 nós vimos o quê? O chamado de Jeremias, a sua vocação, o seu ministério ali sendo anunciado. No capítulo 2 nós vimos o Senhor, através daquela cena, daquele tribunal sendo instalado pelo Senhor Deus, julgando o seu povo, já ali proferindo sentenças contra ele, especialmente com relação à carta de divórcio que ele ali já cita no início do capítulo. No capítulo 3 nós vimos o chamado ao arrependimento, como Deus chamou o seu povo várias vezes ao arrependimento, em Jeremias capítulo 3. E esse chamado, ele se estendeu até o início do capítulo 4, até o versículo 4 do capítulo 4, onde Deus nos mostra que a natureza de um sincero arrependimento é um arrependimento que envolve o mais profundo do nosso ser. Veja que tanto a ideia da terra, bem como também de um coração circuncidado, possuem essa ideia de algo profundo, que todo nosso ser é transformado, e assim nós evidenciamos o sincero arrependimento. Agora, a partir do versículo 5 do capítulo 4 e até o capítulo 6, versículo 30, o que nós temos é o anúncio do julgamento iminente. Sim, capítulo 4, versículo 5, até o final do capítulo 6, nós temos o profeta anunciando a ira do Senhor Deus, que já foi sim falado sobre isso antes, mas agora vem com maiores riquezas de detalhes. E repito, especialmente aqui há um foco do quanto desse julgamento, desse juízo, ele é iminente, ele vai acontecer, e que o povo deve aguardar por isso, uma vez que não se arrepende pelos seus pecados. Note, a primeira parte do capítulo 4, no caso, a partir do versículo 5,
aqui você tem o alarme. Observe. Vejamos aqui o alarme. Vai do versículo 5 até o versículo 10. Note aqui o alarme. Ou seja, a ameaça de invasão. Diz assim o texto: anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Meus irmãos os cidadãos, ao ouvir aqui a mensagem, eles deveriam fugir em busca de segurança, atrás dos muros da cidade fortificada, das cidades fortificadas. No caso presente aqui, a trombeta ela tinha que ser soada em toda a terra. Sem dúvida, porque isso tinha a ver com o movimento rápido em que o invasor ele teria. Ele não apenas iria atacar Jerusalém, claro, esse era o alvo principal, mas toda a terra seria assolada, por isso o clamor deveria ecoar por toda a terra de Judá. O clamor do arauto ele soaria mais ou menos assim, parafraseando aqui o texto: anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém, toquem a trombeta por toda a terra, gritem bem alto, muito alto e digam, reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas, ergam o sinal indicando Sião, fujam sem demora em busca de abrigo o quanto antes. Ou seja, os versículos iniciais, na verdade, todo esse bloco que eu falei, que vai do capítulo 4, versículo 5 até o capítulo 6, você tem que ouvir com um senso de urgência. O profeta está falando em nome de Deus, de maneira urgente. Não dá para esperar. Não dá para você deixar para amanhã o arrependimento. Não dá para aguardar o inimigo chegar e tentar algum tipo de negociação, como veremos mais uma vez ao longo do capítulo 4. Não dá. É agora. O arrependimento tem que ser agora. O ouvir do clamor divino através do seu profeta tem que ser agora. Por isso ele fala de maneira, nesses termos, como um arauto. Como um arauto, meus irmãos. E veja, sempre que um pregador fala em nome de Deus, ele é sim, de fato, um arauto do Senhor. Mas há alguns momentos em que há uma ênfase nisso, especialmente quando se dá conta acerca da ira divina que se aproxima. O caráter, o senso de urgência é ainda mais forte. E é essa a ideia. Ouçam como um som de trombeta toda a pregação da palavra de Deus, como um som de trombeta, bem alto, como um grito para a sua alma, para que você não se detenha, para que você busque abrigo o quanto antes. O quanto antes. Ora, e qual é o motivo? Qual é o motivo aqui para esse alarme? Veja, o motivo, meus irmãos, é que Yahvé, o Senhor da aliança, estava trazendo um mal. Veja o versículo 6, ele diz, porque eu faço vir do norte um mal. E o mal aqui, a palavra usada para mal aqui, é a palavra que dá a ideia de calamidade. Ou seja, o profeta está dizendo que o Senhor, ele trará um grande desastre contra o seu povo. Este é o mal. Uma calamidade assolará o povo da aliança. Eu quero que você perceba desde o início aqui da exposição os termos fortes utilizados, as imagens que Deus nos dá pelo seu profeta do quão grave seria o juízo ali sobre o seu povo. Veja, é um mal, é uma calamidade, é um grande desastre que ocorrerá. Em outras palavras, não podemos amenizar o que vai acontecer. Não podemos tratar como se fosse uma coisa pequena, porque não é. É um grande mal, é uma grande calamidade. Veja o versículo 7, o invasor ele é descrito aqui como um leão, e você já viu essa imagem já no início de Jeremias. O inimigo se tratado como um leão. O leão saiu da sua toca, descrito aqui como um destruidor de nações, que se preparou, saiu do seu lugar e se pôs a caminho para tornar Judá um lugar de destruição e para devastar, meus irmãos, as suas cidades, para que não sobrasse nenhum habitante nelas. Em termos gerais, é claro, falando sobre isso. Ou seja, essa é uma descrição vívida
da devastação causada pela guerra. É isso que iria acontecer. Como um leão, a nação que Deus levantaria para castigar o seu povo, e nós sabemos, posteriormente, Jeremias, que essa nação era Babilônia, ela iria devastar, destruir o seu povo. Em nossos dias, isso não é tão fácil de você pensar acerca disso, mas tente, pelo menos por um momento, se colocar nessa circunstância. Naqueles dias, alguém se deparar com um leão, e isso não era incomum naquelas terras, naquela região, sem os armamentos que nós temos em nossos dias, sem as possibilidades de defesa que nós temos em nossos dias. Ora, certamente seria uma situação muito perigosa. Se hoje, com todo cuidado, você se deparar com um animal como esse, você corre grande perigo, quanto mais naqueles dias. Por isso, perceba a figura que é a imagem que Deus nos retrata. Naqueles dias, alguém se encontrando com um leão, sem proteção, sem ter como condição de lutar contra ele. Assim seria o inimigo do povo de Deus, levantado contra o povo de Deus. Agora veja o versículo 8. O que essa notícia causaria? O que ela iria causar? O versículo 8 nos mostra aqui. Os homens, diante daquelas notícias tão aterradoras, eles iriam fazer o quê? Se vestir com panos de saco. Deveria acontecer isso. Ou seja, uma veste de linho grosseiro usada pelos pranteadores. E eles iriam lamentar e uivar. Meus irmãos, a despeito da esperança que Israel expressara de que a ira de Deus pudesse ser desviada, eles manifestaram isso, você deve lembrar, ela caíra de fato sobre o povo e na forma intensa descrita aqui como o fogo da ira do Senhor. Veja o versículo 8, ele diz, final do versículo 8, parte B, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Ela iria cair sobre eles, como um fogo consumindo o povo. Outra imagem aqui. E qual seria a resposta da nação? A resposta, versículo 9. Será naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados, os profetas estupefatos. A resposta do povo, e aqui especialmente da liderança, seria diante do anúncio de desânimo. E observe que as classes de pessoas castigadas aqui mencionadas são as mesmas de Jeremias 2, versículos 8 e 26. Ele já citou os reis, os governantes, citou já os sacerdotes, os profetas. E aqui mais uma vez, essas classes são escolhidas para este comentário de Jeremias. Ora, o coração dos reis e dos seus oficiais falharam. Os sacerdotes ficariam ali horrorizados. E os profetas atônitos, estupefatos. Meus irmãos, a liderança do povo, ela entraria em colapso. Por quê? Porque eles não tinham a base firme para a sua esperança e para a sua segurança. Eles não tinham. Tudo que eles tinham eram falsas esperanças que eram apresentadas pelos falsos profetas. Como se Deus não vai castigar, Deus não vai derramar a sua ira. Tudo isso uma segurança vazia, demonstrando assim a sua apostasia, o seu desvio da palavra de Deus. Diante disso, qual seria a reação? Pasmar, ficar amedrontado. Agora, note algo importantíssimo aqui, desde o 5 até o 9. Essas imagens aqui que são bem fortes. Perceba que tudo isso aqui descrito ocorreria antes mesmo da calamidade chegar. Você não pode perder isso de vista. O que está sendo descrito aqui não é a reação durante a calamidade, durante o mal que vem sobre o povo, mas só com o anúncio, do versículo 5 e 6. Anunciai, ouvi, só com o anúncio da calamidade. Tudo o que Jeremias escreveu, até esse ponto aqui, do 5 ao 9, iria acontecer antes da catástrofe chegar, antes mesmo de atingi-los. Isto é,
os próprios rumores de um desastre próximo já são um desastre. Só o anúncio, só o ouvir do que vai acontecer já é um desastre. Meus irmãos, e assim é sempre que Deus fala pelos seus profetas acerca do seu julgamento, acerca da sua ira. Essa é a reação que se espera daqueles que ouvem o anúncio. Não experimentaram, não provaram a calamidade, mas só o anúncio dela já deve causar pavor no coração. Isso acontece em Jeremias, isso acontece também com outros profetas do Antigo Testamento, isso acontece também com a pregação de Cristo, principalmente, é claro, com os apóstolos, e ocorreu durante toda a história da igreja. Lembre-se daquele famoso sermão de Jonathan Edwards. Aconteceu alguma coisa ali? Digo, naquele momento em que ele pregou o seu famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, quando ele pregou o seu sermão, ali estava acontecendo alguma coisa de fato? Era um anúncio. O anúncio da ira de Deus, da sua santa ira sobre os pecadores. Só em ouvir isso. Os relatos são distintos, mas muitos dizem que ali naqueles dias, quando aquilo aconteceu, aquele sermão foi pregado, algumas pessoas se agarravam ali a partes do templo, da igreja, como se estivessem vendo o inferno se abrir e eles sendo lançados ali dentro. O senso de urgência, de que Deus anuncia o seu juízo, que se você não se arrepender, Ele trará a calamidade sobre você. Apenas o ouvir o anúncio, antes mesmo de chegar, isso deve causar temor ao coração dos penitentes, dos pecadores penitentes, daqueles que são dados ao arrependimento. Eu pergunto a você nessa manhã, que ouve esse sermão, causa temor ao teu coração ouvir acerca do juízo de Deus que se aproxima? Isso causa temor ao teu coração? Ou você age de maneira indiferente? Para que tantas imagens? Para que tantas figuras assim fortes? Falando de trombeta, falando de leão, falando aqui de um clamor, de um prantear. Para que tudo isso? É assim? Ora, se você escuta esse sermão, quando lê também a palavra de Deus e reage assim, isso demonstra o quanto o teu coração ainda se encontra apático quando Deus fala contigo. Quando lemos a palavra de Deus, quando os puritanos falavam acerca da leitura bíblica sequenciada da palavra de Deus, nossos devocionais, é de que nós deveríamos, quando lermos as promessas de Deus, descansarmos, encontrarmos consolo nelas, mas quando lermos as ameaças de juízo, de como Deus fala de maneira tão grave, tão firme contra o pecado, e de que Ele trará sobre aqueles que não se arrependem o seu duro juízo, isso deveria causar temor no nosso coração. A leitura do texto, quanto mais a pregação do texto. Irmãos, vocês estão ouvindo apenas o anúncio. Não chegou ainda. E isso já deveria ser suficiente para causar pavor no seu coração. Temor diante do Senhor Deus. Sim, de forma última acerca do seu juízo eterno, mas também das calamidades que Deus traz sobre o seu povo em termos de disciplina. Como Deus faz isso, e faz por muitas vezes. Disciplina o seu povo por andar errante em desobediência à sua palavra. Observe ainda no versículo 10 agora, ainda nesse contexto do clamor, a reação do profeta. Versículo 10. Antes de ler, eu quero que você entenda uma questão importante aqui. Esse versículo, assim como outros também em Jeremias, ele é alvo de debate entre os comentaristas. Não há aqui um consenso sobre o que de fato está acontecendo no versículo 10. Há sim, de fato, uma divergência de interpretação. Há quem entenda que Jeremias 10, na verdade, é uma fala do próprio Deus. Do próprio Deus.
Outros vão dizer que Jeremias, na verdade, estava sendo irônico aqui. Mas veja, e eu entendo dessa maneira, como vou falar agora para os irmãos, como a maneira que Jeremias ele reage ao Senhor é uma maneira acusativa. No primeiro momento, é isso que acontece. Jeremias ele responde a Deus aqui com a acusação. Versículo 10. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste este povo em Jerusalém, dizendo: tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Meus irmãos, Jeremias estava confuso, tão confuso, que ele culpou ao próprio Senhor pelos problemas de Judá. Sim, Jeremias acusou o Senhor de dissimulação, de enganar Judá ao prometer paz. Nesse caso, de acordo com o profeta, Deus teria enviado intencionalmente essa mensagem de paz através dos seus profetas, como parte ali do seu juízo contra o povo. Alguns dizem que talvez Jeremias estivesse falando aqui ironicamente. No entanto, veja como Jeremias não está com os fatos corretos em sua mente aqui. Foi o Senhor quem prometeu paz a Judá? Longe disso. Deus advertiu Judá várias vezes quanto ao fato de que o juízo era inevitável caso eles não se arrependessem. Os únicos que haviam dito paz, paz, quando não há paz, tinham sido quem? Os falsos profetas. Os falsos profetas. Agora veja, é importante ressaltar que, mesmo que isso fosse uma ação divina, se entendesse assim Jeremias, de Deus estar usando os falsos profetas para o juízo do povo, ora, ainda assim Deus jamais pode ser, em qualquer circunstância, jamais pode ser acusado. Jamais pode. Mas há um consenso aqui entre os comentaristas acerca do que Jeremias está fazendo. No caso, antes disso, antes de expressar de forma errada, antes de Jeremias acusar o Senhor, antes disso, dessa fala ser pecaminosa, de fato ela é, mas antes disso, ou seja, o que está mais no profundo ser de Jeremias, no seu coração, através do que se revela ao longo aqui do capítulo 4. Nós temos essa revelação do seu coração ali, do que estava por trás. Ou seja, o entendimento é de que o profeta, ele estava condoído pelo povo. O profeta sentia tanto a dor do que o povo iria passar, na verdade, já pelos seus pecados cometidos contra o Senhor, a sua desobediência e pelo juízo iminente, que ele expressou isso com essas palavras. Veja, isso não é uma justificativa para as palavras erradas de Jeremias. Mas a ideia é que Jeremias não faz isso por ser alguém que estava blasfemando de Deus como alguém que não temia a Deus. Um descrente, que acusa a Deus à torta e direita e fala isso sem nenhum temor no coração. Não é essa a ideia. Mas é de um crente que está sinceramente com dor, com tristeza no coração, e que acaba expressando isso de uma forma errada. Não justifica. Repito isso aqui. Nenhuma dor, nenhuma tristeza, por alguma questão nossa ou pelo povo de Deus, justifica uma fala pecaminosa contra o Senhor. Jamais. Mas isso é bem diferente de alguém que blasfema o nome do Senhor sem nenhum temor. Sem nenhuma preocupação. Não é esse o caso aqui, repito. Mas é com relação a essa dor que ele expressa aqui. A presente visão, meus irmãos, da vinda do inimigo do norte, ela arrancou essas palavras do seu coração angustiado. Aqui é um pronunciamento. Não tanto um julgamento considerado, como disse certo comentarista, mas a reação espontânea de um homem que sentia de forma profunda as tragédias da vida, quer suas mesmas, quer dos outros. Ele diz ainda: a mesma tendência ocorre em posteriores derramamentos da alma feitos por Jeremias diante de Deus. Mais uma vez, como é que você reage diante o iminente julgamento do Senhor Deus? Jeremias, e esse exemplo aqui dele com relação às palavras que ele utiliza, não deve ser copiado por você nem por mim, de acusar ao Senhor. Todavia, o que está dentro de Jeremias, ou seja, o seu sentimento pelo povo, a sua tristeza, isso sim deveria ser copiado por nós. Em outras palavras, Jeremias estava se colocando no lugar do povo, ora ele fazia parte do povo.
E ele não queria que os seus irmãos sofressem o dano, fossem castigados. Você se coloca no lugar do outro? Você, e aqui pensando primeiramente com relação ao povo de Deus, quando você vê um irmão seu provando a disciplina de Deus, sendo castigado, sofrendo calamidade sobre sua vida, você se angustia profundamente. A sua alma sofre com isso. Não, você não deve expressar de forma pecaminosa, mas você expressa isso diante do Senhor Deus com tristeza. A sua alma geme pela dor do seu irmão. E o que falar então daqueles que estão fora da igreja? Que não apenas experimentam juízos temporais, mas que certamente experimentarão o juízo eterno do nosso Deus. Meus irmãos, nós não podemos olhar para a realidade dessas pessoas e dar com os ombros, e achar que não temos nada a ver com isso. Deveríamos nos condoer também, ter compaixão delas, e expressar isso diante do Senhor Deus. Mas não apenas o alarme. Não apenas o alarme aqui é anunciado. Veja, do versículo 11 ao versículo 18, nós temos agora uma imagem que é muito vívida, muito forte aqui. O vento escaldante de julgamento. O vento escaldante de julgamento, do versículo 11 ao versículo 18. Primeiro veja os versículos 11 e 12. Observe como os versículos 11 e 12 aqui, o vento escaldante, ele era um vento, e aqui também citando um outro erudito, ele é o vento que vem das nuvens, das dunas do deserto. E ele é usado aqui, meus irmãos, como uma metáfora para a destruição que o povo sofreria. Observe que ele diz assim, vento abrasador, versículo 11, dos altos desnudos do ermo, assopra diretamente a filha do meu povo. Aí veja essa sentença aqui, não para apadejar nem para alimpar. Segundo certo comentarista, a frase aqui, não para peneirar, também se refere a um vento forte demais para peneirar o grão na eira, uma vez que leva embora o grão e o refúgio. Ou seja, o julgamento por vir, ele não iria discriminar o bom do mal. Essa é a ideia. O vento que vem, ele assopraria sobre ambos. Da mesma forma, todos que estão ali, que fazem parte do povo, sofreriam a calamidade. Inclusive o próprio Jeremias. Ninguém escaparia. Ninguém escaparia. E veja que a ideia é que o vento, ele vem da parte de Yahvé. O texto diz, versículo 12, vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. É o próprio Yahvé que sopra o vento escaldante. É ele quem faz isso. Não seria Nabucodonosor, em última instância, o rei da Babilônia, que iria castigar o povo. Mas Deus sopra o vento escaldante. Versículo 13, observe que a aproximação do inimigo aqui é como um avanço de uma barreira de nuvens tempestuosas. O seu carro de guerra é descrito como um furacão. Os seus cavalos são mais rápidos do que as águias. Meus irmãos, a visão é totalmente aterradora. Não é de admirar que nos versículos 19 a 21, que chegaremos lá se Deus nos permitir, que Jeremias estivesse ali para anunciar um clamor ainda mais angustiado pelo povo. A linguagem aqui descrita, nesse versículo 13, ela é muito usada no Antigo Testamento. Você pode ver, por exemplo, depois, Ezequiel capítulo 38, versículo 16, onde o inimigo ele é comparado a uma nuvem que cobre a terra, Ezequiel 38, 16. Em Isaías 5, 28, há um furacão. Em Abacuque 1, 8, há uma ave de rapina. Tudo isso são descrições para você ter uma ideia do quanto o inimigo seria aterrador. E a resposta do povo não poderia ser diferente, seria em pânico. Ai de nós, estamos perdidos. Estamos perdidos. O que fazer diante disso, meus irmãos? E aí vem o versículo 14, que eu não quero me deter nele agora com mais detalhes, mas apenas veja
por alto aqui o versículo 14. Voltaremos a ele ao final do sermão. Veja que no versículo 14, nós temos uma inserção aqui, que mais uma vez, diante de tudo que está sendo dito, o julgamento iminente, as imagens terríveis, tudo isso está sendo anunciado. Mas no versículo 14, você tem uma palavra aqui que chama mais uma vez ao arrependimento. Percebe de como Deus é insistente? Graciosamente insistente. Veja, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém. Te arrepende, Jerusalém. Te arrepende, povo meu, te arrepende. Lava o teu coração. Veja isso aqui no meio desse capítulo tão aterrador. Mas como eu disse, voltaremos a isso ao final. Na sequência, versículos 15 a 17, note que esses versículos 15 a 17, eles também vão na mesma toada acerca desse senso de urgência. Meus irmãos, Dan, a cidade de Dan, conforme as escavações modernas mostram, era uma cidade importante nos dias do profeta Jeremias. A ideia aqui é que há uma voz proclamando, e ela torna conhecidas as notícias de Dan, e faz Israel ouvir calamidades desde os montes de Efraim. É dada a ordem, relatem isto a esta nação e proclamem contra Jerusalém. E aí tente imaginar isso, de alguma maneira, na sua mente aí. É possível imaginar o inimigo, vindo do norte, atacando primeiro Dan, em sua descida dos altos de Golã, e seguindo em frente para os montes de Efraim, o nome da região montanhosa, estendendo desde cerca de Siquém até Betel. O inimigo, essa é a ideia, ele em pouco tempo alcançaria Judá e o próprio coração do reino, isto é, Jerusalém. Esse é o movimento do inimigo que ele faria. E esses inimigos, ou no caso este inimigo, vindo de uma terra distante, ele levantaria um clamor contra a cidade de Judá. E eles, como homens guardando suas colheitas nos campos, iriam se sentar para ocupar e sitiar a terra. Imagem esta que era muito familiar àquele povo, que era em grande parte de uma prática rural. Veja o verbo utilizado no versículo 15 aí. Versículo 15, o verbo... Na verdade, a palavra, versículo 16... De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades. 17. Como os guardas de um campo, eles cercam, aqui o verbo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Ou seja, é a ideia de sitiar mesmo, de cercar a cidade. É o que Jeremias havia falado já no capítulo 1, versículos 13 a 15. Você lembra? Jeremias 1, 13 a 15. Eles iriam colocar, o inimigo iria colocar o seu trono no meio de Jerusalém, iria julgar ali, iria cercar a terra com a sua invasão, deixaria o povo subjugado. É essa a ideia, irmãos. E por quê? O final do versículo 17 e o 18 como um todo nos dão a razão. Final 17, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Versículo 18, o teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Palavras contundentes, mas também palavras que são instrutivas. Deus apresenta mais uma vez a razão por que o povo sofreria tudo isso. Isto é, por causa da sua perversidade. A calamidade que viria sobre Judá não era sem razão. O povo havia quebrado a aliança e atraído sobre si mesmo ali todas as maldições do pacto. Por que sofremos? A resposta que você deve dar em primeiro lugar nessa manhã é: por causa dos nossos pecados. Por que eu sofro? Por causa dos meus pecados. E aí, veja, essa resposta não deve ser pobre, no sentido de que você vai sempre querer correlacionar. Se tal mal me veio, logo foi porque eu pequei aqui e assim trouxe esse mal. Não é essa a ideia. De fato, pecados cometidos contra o Senhor, rebelião contra a sua aliança, atraem juízos temporais, sim, sem dúvida. Mas eu estou aqui apontando a causa última, no seu sentido mesmo primário. Como assim? Por mais que estejamos em obediência a nosso Deus, em Cristo Jesus, guardando a sua palavra, ainda assim
sofremos por causa da nossa condição pecaminosa. Toda a humanidade, inclusive o povo de Deus, sofremos por causa dos nossos pecados. Mas veja, em segundo lugar, e aqui eu quero sim destacar isso, sofremos também, não apenas pela natureza pecaminosa que nós temos, mas também pelos pecados que nós cometemos contra o nosso Deus, desobedecendo aos seus mandamentos. Ou seja, de um sentido mais ativo mesmo. O povo sofreria o juízo por rebelião à vontade revelada de Yahvé. Não podemos culpar os outros. Não podemos agir como Adão agiu, como Eva agiu, de colocar sempre a culpa no terceiro. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Por que isso virá sobre vocês? Por quê? Porque se rebelaram contra mim, contra o Senhor. Essa é a causa. Essa é a causa. Deus não traria o juízo sem motivo. Isso é acusar Deus de injustiça, e o Senhor Deus sempre age justamente. Sempre é justo em seu proceder. Perceba também ainda, diante de tudo que você ouviu, como o profeta, ele declara abertamente o juízo de Deus aqui. Meus irmãos, é possível sentir aqui na leitura do texto a coragem de Jeremias, a sua coragem e o quanto ele é objetivo em colocar a razão da calamidade no lugar apropriado dela. Jeremias não tem nenhuma dificuldade de asseverar, usado por Deus, obviamente, de que o povo é culpado. Ele não teme homens. Nesse sentido, pelo menos quando ele está proferindo a mensagem de Yahvé. Não, de forma nenhuma. Ele declara abertamente o juízo do Senhor. Não há aqui o que esconder, e se assim o fizesse, estaria sendo infiel ao seu Deus. Veja como isso está em falta nos nossos dias. Pregadores que não temem, não têm dificuldade de falar abertamente sobre o juízo de Deus. Na verdade, quando vários recebem uma oportunidade para falarem numa televisão, ou então num outro evento, um outro tipo de circunstância de grande alcance, eles não têm a coragem de denunciar os pecados da nação, não têm a coragem, a ousadia de denunciar os pecados da igreja. Pelo contrário, eles se conformam ali àquela circunstância. Eles tornam a mensagem mais palatável para continuarem tendo oportunidade de voltarem àquele lugar. E ainda tem a disfarçatez de dizer assim, não, mas nós temos que buscar ter um espaço com os ímpios para poder falar do Evangelho. Mas você não está anunciando o Evangelho. Você não está falando da necessidade de salvação, de arrependimento, de conversão, de largar, abandonar os pecados, o juízo de Deus. Você não está falando sobre isso. Então, essa suposta oportunidade que você tem, ela não é uma oportunidade que você tem aproveitado, mas apenas nutrido falsas alianças com os ímpios. Todo crente, principalmente aquele que fala em nome de Yahvé como seu arauto, tem que ter, no temor divino e com amor pelas vidas, a coragem de anunciar abertamente o juízo de Deus, sem amenizar a linguagem, sem tentar fazer as imagens mais doces, mais coloridas. Não. As imagens são as imagens que Deus nos dá. É grande terror, o pânico é terrível, a situação é de calamidade. É assim que se anuncia o juízo de Deus. Note agora os versículos 19 e 22, onde nós temos aqui o clamor angustiado de Jeremias. O seu clamor angustiado. Veja, a partir do versículo 19. Aqui, meus irmãos, nós temos o que poderíamos chamar, como alguns entendem, uma espécie aqui de confissão de Jeremias. Confissão de Jeremias. A qual ela é acrescentada aqui com o lamento de Yahvé sobre a estupidez do seu povo. Meus irmãos, Jeremias, por vocação, ele foi chamado por Deus para anunciar a destruição da sua própria nação. Mas, por natureza, ele tinha um profundo amor pelo seu povo. Ou seja, Jeremias não anunciaria o juízo com prazer no seu coração. Não havia
com o que se alegrar nesse sentido. Ele estava triste, porque ele amava o povo. E toda a sua vida, por conseguinte, foi um paradoxo doloroso. O fato de ele, às vezes, irromper em tais pronunciamentos angustiados, como os que nós temos aqui, o que nós temos aqui, não causa nenhuma surpresa. Jeremias não é à toa que é conhecido como profeta chorão, porque sentia a dor do seu povo, sinceramente. Sinceramente. Observe a expressão que você tem no vernáculo, nosso vernáculo aqui, na nossa tradução, como meu coração. Na verdade, a expressão no original hebraico aqui traz a ideia, que você certamente já ouviu em outros momentos, de minhas entranhas. Minhas entranhas é a palavra que é usada por Jeremias. Uma palavra que denota aqui o desconforto intestinal. Literalmente, Jeremias sentiria no mais profundo do seu ser, no seu intestino, no seu estômago, lá dentro, a angústia do sofrimento do povo, do juízo de Deus. Sim, mas é verdade que o juízo não apenas iria causar isso nele, mas também palpitações cardíacas. O seu corpo como um todo sofreria. Porque quando o povo de Deus sofria, o profeta sofria juntamente com eles. Observe a identificação do profeta com o povo. Quando o povo sofre, o profeta sofre juntamente com ele. Um choque emocional acontece. Uma angústia de alma. Uma angústia de espírito. Veja, ainda aqui, versículo de número 22. Veja que a voz do Senhor, ela é aqui declarada. Deus agora fala, não que Deus não estivesse falando antes, claro que estava, mas veja, ainda mais claramente você tem o Senhor se manifestando aqui. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. A palavra de Deus, ela penetra no tumulto da batalha ali, da angústia do profeta, mas a palavra não vem para trazer consolo a Jeremias. Pelo contrário, ela vem aqui para, mais uma vez, escancarar a condição do povo. O povo demonstra falta de conhecimento de Yahvé. E, meus irmãos, o conhecimento de Deus, ele toca, ele abrange o homem inteiro. O seu entendimento, as suas emoções, bem como a sua vontade. Sim, é um compromisso de todo o nosso ser com o nosso Deus. E o conhecimento do povo aqui era um conhecimento superficial. Eles eram tolos, essa é a ideia. Eles eram sem entendimento. E entenda isso essa manhã, que apenas o conhecimento de Yahvé torna os homens sábios e capazes de entender. Todo conhecimento fora de Yahvé, todo conhecimento fora de Cristo, é um conhecimento que na verdade não passa de tolice. Tolice. Pois não reconhece a Deus como seu único Deus, como seu Criador e como detentor e provedor do seu conhecimento. A habilidade deles estava só em fazer o mal. Veja, eles eram capazes apenas para fazer o mal. São sábios para o mal, final do 22, e não sabem fazer o bem. Andavam apenas de forma estúpida e caminhando dessa maneira contra Deus. Mas veja, antes de passarmos para a próxima parte aqui, o que você tem nesses versículos 19 a 22 é o clamor tão ardente do profeta. Como ele fala que não pode se calar, no versículo de número 19, fala aqui da sua alma, a trombeta, o alarido de guerra, termos também, mais uma vez, escritos de forma muito forte e enfática. E isso, irmãos, eu quero enfatizar, não é uma expressão hipócrita do profeta. Ele sente com sinceridade a dor do povo. E por que eu enfatizo isso?
Primeiro porque é a verdade do texto, mas também porque Jeremias foi acusado pelos falsos profetas de ser dissimulado, de que ele não sentiria o juízo, como se ele tivesse até prazer naquilo que iria acontecer, quando não é verdade, quando a palavra de Deus, o Santo Espírito, nos expõe o coração de Jeremias, abre para nós o que ele estava sentindo. Ele sentiu de fato a dor. E irmãos, pregadores fiéis, sempre, é o maior ou menor grau, dependendo da circunstância também, sentirão a dor do povo. É inadmissível termos um pastor, termos alguém que se diz pregador da palavra de Deus, que não sente, que é um insensível ao sofrimento do povo. E aí você pode dizer assim, mas pastor, existem, olha, e muitos pastores de igrejas locais que não têm o menor senso de cuidado e de zelo pelo seu povo. As pessoas sofrem por questões de enfermidades, por questões financeiras, por questões emocionais, e não há a menor sensibilidade com relação a isso. E aí veja, se eu já falei aqui outras vezes e falarei em outros momentos quando necessário for, daqueles casos de pessoas que querem ser mimadas e querem ser paparicadas pelo pastor de uma forma que elas estão em desobediência, não reconhecem o pecado e sempre se desculpando, isso é um extremo. E o pastor tem que identificar isso e tratar isso. Outro extremo é a pessoa de fato sofrer, de fato estar lidando com questões que são sérias, e o pastor, os ministros e o conselho como um todo agir de uma maneira como se não tivesse nem aí, nenhuma preocupação, indiferente mesmo, insensível mesmo. Isso vai contra o que a palavra de Deus ensina. Os homens fiéis que pastoreiam e que pregam a palavra de Deus para o seu povo, para o povo da aliança, devem sentir a dor deles. Sentir. Aqueles que amam o seu rebanho sentem a dor das suas ovelhas. Especialmente, e eu friso isso, especialmente das ovelhas que estão em flagrante desobediência. Das ovelhas que estão em flagrante desobediência. O pastor fala, aconselha, ensina, diz de novo, ora por ele, ora com ele, instrui novamente, diz, não vai por aqui, vem por aqui, e ele continua em flagrante desobediência. Um pastor fiel sente na sua alma uma angústia pela desobediência daquela ovelha. Porque ele sabe, de acordo com a palavra de Deus, que o caminho daquela ovelha é caminho de morte, se não se arrepender. Então, muito mais do que sofrer pelas enfermidades que o povo enfrenta, as questões econômicas e outras mais, a dor maior do pastor com relação às suas ovelhas é quando elas estão em desobediência e não reconhecem isso. Assim Jeremias agiu, e muito mais foi o que Cristo, nosso Senhor e Salvador, demonstrou. A sua dor, a sua compaixão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Com todo o seu coração compungido, demonstrando misericórdia para com aquelas pessoas que estavam em desobediência ao Senhor. O modelo do sumo pastor deve influenciar a todos os demais pastores, assim cuidarem das suas ovelhas. Observe ainda os versículos 23 a 28 agora, tentarei ser mais breve aqui, mas tem muita coisa para ser dita com relação a isso. Veja, aqui você tem uma visão, um oráculo que é dado aqui sobre a destruição por vir. Aí você pode perguntar, mas pastor, depois de tudo que nós já ouvimos, as imagens aterradoras, ainda tem mais? Veja, ainda tem mais. A partir do versículo 23. Aqui você tem uma passagem que é cheia de imagens ainda mais impressionantes. Meus irmãos, o julgamento que estava para cair sobre Judá, ele assume agora, nessa perícope aqui, um aspecto de uma conflagração cósmica. Jeremias tem um vislumbre dramático do derramamento da ira divina sobre Judá. Versículo 23, a terra e os céus são mencionados. Versículo 24, os montes e as colinas, os outeiros. Versículo 25, a humanidade e as aves. Versículo 26, os campos e as cidades, todos fugiram do peso da ira de Yahvé.
Todos. Veja o versículo 23. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Não apenas aqui no versículo 23, mas até o versículo 28. Mas especialmente aqui, na primeira sentença, eu quero que você se lembre, ou você já deveria ter se lembrado de algo. Que expressão é essa? Que Jeremias cita aqui. Essa é a expressão hebraica, eu vou citar apenas a guisa de conhecimento de você. Tohu vavohu. É a expressão que Deus usa lá em Gênesis 1:2. E a terra estava sem forma e vazia. Tohu vavohu. A mesma expressão, sem forma e vazia. Jeremias cita aqui Gênesis 1:2. Ou seja, o caos primevo. O vazio sem forma que existia antes de Deus começar a trabalhar na terra recém-criada. A imagem, meus irmãos, que Jeremias nos dá aqui é de uma reversão à história de Gênesis 1. Os homens, os animais, as plantas, todos se foram, os montes tremiam, as colinas oscilavam para frente e para trás. A luz desapareceu dos céus. As terras de cultivo viraram deserto. As cidades foram totalmente arruinadas. Era como se a terra se tornasse ou fosse de novo incriada, por assim dizer. E revertera o seu caos primevo de outrora. A ordem parecia voltar à confusão. Meus irmãos, essas imagens aqui que Jeremias nos dá, elas são muito comuns entre os profetas. Imagens perturbadoras como essa, dramáticas como essa, desse caos na criação, desse drama aqui na criação. E essa é uma maneira de expressar acerca do juízo de Deus, que ocorreria sobre Judá, como um vislumbre, uma sombra do grande dia do Senhor. O dia do Senhor que viria sobre Judá, do seu julgamento, apontava em última instância para o grande e terrível dia do Senhor, quando Jesus Cristo voltar. Porque sim, quando ele voltar, não apenas uma cidade, não apenas uma nação, não apenas a igreja, mas todo o universo será abalado pela sua volta, pelo seu juízo sobre os seus inimigos. Observe que as perturbações cósmicas aqui, elas são emparelhadas pelas perturbações na terra. Os montes e as colinas descritos aqui, eles são símbolos de estabilidade e força, mas eles tremem. A humanidade, ela foge de cena, e até mesmo as aves fogem. A terra fértil, ela voltou a ser deserto, e todas as cidades foram completamente destruídas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. A solidão e a desolação permaneciam em contraste contundente com a fecundidade anterior. A destruição de Judá seria catastrófica, como uma descriação. Quando Deus criou o mundo, meus irmãos, Ele trouxe ordem do caos, luz das trevas e plenitude do vazio. Agora, veja, essa é a ideia. Agora o juízo de Deus está trazendo caos da ordem, trevas da luz e vazio da plenitude. Os atos de criação são invertidos pelo juízo de Deus. No versículo 23, em paralelo com Gênesis 1, do 2 ao 5, a terra está sem forma e vazia, e a luz foi apagada dos céus. No versículo 24, os montes e outeiros começam a rachar e a desmoronar, em paralelo com Gênesis 1, versículos 9 e 10, e o Salmo 46, versos 2 e 3. No versículo 25, as pessoas desapareceram e os pássaros voaram para longe, em comparação com o Gênesis 1, do 20 ao 23, e os versículos 26 ao 28. E no versículo 26, a terra agora é transformada em deserto, uma terra fértil. Deus passou dia por dia através da criação do mundo. Para você ter uma imagem ainda mais ilustrativa na sua mente, é como se Jeremias ele pegasse o filme documentário da criação do mundo e passasse do fim para o início. Está fazendo aqui. Deus iria trazer este tipo de calamidade sobre o seu povo.
Versículos 27 e 28, veja. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. As palavras que são tão fortes, os versículos 23 a 26, agora são reforçadas por uma palavra final de Yahvé. Ele dá maior ênfase agora aqui, mostrando para nós o que vai acontecer. A terra ficará de luto, o céu vai se escurecer. É isso que vai acontecer. O julgamento estava vindo de fato. E o que diz o versículo 28, ele quando conclui dizendo assim, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato, expressa muito bem o ser divino. Aquilo que Deus diz, certamente acontecerá. Tudo que Ele fala é sempre verdadeiro. E jamais podemos duvidar das suas palavras. Quando Ele se propõe a fazer algo, inevitavelmente, isso vai acontecer. Duvidar disso, além de ser pecaminoso, é loucura. Achar que Deus poderia mudar de opinião, mudar o seu pensamento sobre o que Ele iria realizar. Meus irmãos, esse capítulo também serve como advertência para nós. É um lembrete de que Deus diz o que realmente pensa e que pensa o que diz. Todos os juízos descritos aqui, eles provêm de Deus. As suas profecias não são meramente sobre questões políticas, mas antes religiosas. Mesmo quando um exército terreno executa o ataque, é Deus quem está à frente desse exército, guiando-o para executar a sua sentença. O próprio Deus, essa é a imagem aqui do capítulo 4, 5 a 31, marcharia contra o seu povo. O próprio Deus marcharia contra o seu povo. E quando Deus fala, eu repito isso, isso deve trazer assombro a nós. Veja, nesse contexto de juízo, temor. E talvez para você isso soe como algo estranho, mas pastor, é claro que sim, Deus quando fala eu creio, Deus falou, isso vai acontecer. Mas irmãos, não é assim que nós agimos muitas vezes. Ou quando você não sabe, por exemplo, pensando aqui em Provérbios 5 que você ouviu nessa manhã, quando Deus alerta contra o pecado do adultério. Ora, pegando isso como exemplo, mas pensando e aplicando a todos os demais mandamentos. Você entende isso, você leu o texto bíblico sobre isso, você ouviu já sermões sobre isso, você sabe que Deus diz, você sabe o que vai acontecer se você não se arrepender, e você ainda, e nós ainda, muitas vezes, o que a gente faz? Continuamos a dar com os ombros, a não nos santificarmos, a não buscarmos nos submeter à sua vontade. Percebe como, mesmo que a gente professe na teoria que Deus, o que Ele diz, Ele cumpre, na prática, por vezes, a gente duvida disso? A gente fica meio que brincando com a situação? Não. Fiz e não aconteceu. Passou batido dessa vez. Já tem anos que eu estou cultivando esse pecado na minha vida e ele não teve nenhuma consequência grave até agora. Então, significa dizer, percebe? Mas a palavra de Deus nos lembra essa manhã. Porque falei e resolvi, não me arrependo, nem me retrato. O que eu disse que farei, de fato acontecerá. Em último lugar agora, do versículo 29 a 31. Veja a agonia da morte de Sião. A agonia da morte de Sião. A imagem aqui muda mais uma vez, meus irmãos. A filha de Yahvé, Sião, é retratada como já foi retratada anteriormente, no caso dos capítulos anteriores, como uma prostituta enfeitada para se oferecer aos seus amantes. O inimigo avançando, e o que vai fazer com ela é matá-la. A terra toda, ao som dos cavaleiros e flecheiros se aproximando, foge e se esconde em muitos lugares supostamente seguros. É essa a descrição do versículo 29 e 30 aqui. Se arrastam para dentro das cavernas, encolhem-se no meio dos arbustos, escalam as rochas,
fugindo. E o inimigo se aproximando. E veja qual é a atitude que ela tentará ainda fazer aqui, além de fugir. Versículo 30. Ela vai se vestir de vermelho, se cobrir dos seus ornamentos de ouro, se pintar ali, pintar os seus olhos, com suas pinturas, se enfeitando como uma verdadeira prostituta. E por que, pastor? Por que isso aparece aqui no texto? Qual é a razão? Ora, mais uma vez, o pecado do povo agora é descrito em termos de uma tentativa de negociação com o inimigo. Talvez se nós nos pintarmos, nos produzirmos, aqui nos arrumarmos, estivermos de uma forma sedutora, isso possa fazer com que o inimigo não nos ataque. Como uma prostituta, que por esse comportamento tenta atrair seus clientes. Mas observe que esta prostituta, ela se embelezou agora sem qualquer propósito. Porque os seus amantes que vêm, eles vêm como agentes de Deus, inclinados à destruição. E não, eles não querem um momento de prazer, eles querem a destruição dela. É o que eles querem. Então tentar aqui um último compromisso com o invasor, no último minuto aqui, como se isso pudesse aliviar, aplacar a ira, não iria resolver. Mais uma vez, nós temos a inutilidade dessa negociação, de tentar negociar com os inimigos de Deus. A verdade é que depois de rejeitar o seu esposo e se envolver em adultério, Judá iria sofrer as consequências dos seus pecados. O que você ouviu em Provérbios capítulo 5. Qual é o caminho do adúltero? O caminho daquele que se envolve com a mulher adúltera, nesse caso aqui, da mulher adúltera que larga o seu marido, caminho de morte. Versículo 31. Pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da prímipara em suas dores, que é a mesma ideia aqui, é também parturiente. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. A prostituta agora que aparece com uma mulher em trabalho de parto, tentando dar à luz ali seu filho. E na visão de Jeremias aqui, ele ouve o clamor e os gritos dela. O clamor vem da filha de Sião, ofegante, e aí estendendo suas mãos nas agonias de morte, significando que estava tendo a sua vida ceifada pelos seus assassinos. Meus irmãos, a devassa Judá, ao se fazer de prostituta ao longo dos anos, alcançou o ápice e pegou o preço por sua iniquidade. Você é levado imediatamente por essa descrição aqui, e eu espero que você já tenha feito essa conexão, a Romanos 6, 23. Como é que termina o capítulo 4? Porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Qual é a consequência do pecado? Romanos 6, 23. Primeira parte. Porque o salário do pecado é a morte. A morte. Nossos pais falaram sobre isso. No breve catecismo de Westminster, pergunta 19. Qual a miséria do estado em que o homem caiu? Resposta. Todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo de sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias desta vida, a própria morte e as penas do inferno para sempre. O pecado conduz à morte. Isso ocorreu com nossos primeiros pais, Adão e Eva. E isso ocorre conosco nos nossos dias ainda. Por isso assim termina de forma tão dramática, tão triste, esse capítulo 4. O juízo de Deus, por causa dos pecados deles, traria morte sobre eles. Meus irmãos, pesadelos são ruins. Pesadelos são ruins, e para
algumas pessoas ainda mais, dependendo do pesadelo, como eu falei, mais ainda. Mas existe algo de bom com relação, não ao pesadelo em si, mas quando você vivencia isso. Como assim, pastor? Uma verdade sobre o pesadelo. O pesadelo, ele acaba quando você acorda. O pesadelo é ruim enquanto você está vivenciando ele ali, é óbvio. Mas ele acaba quando você acorda. Não é o mesmo com relação à ira de Deus. Não é o mesmo. O juízo de Deus é eterno. O fogo ardente da ira divina nunca se apagará. Diferente do que hereges defendem, de um aniquilacionismo, não. A palavra de Deus afirma que o fogo ardente da ira de Deus nunca se apagará. Então não será como um pesadelo nesse sentido, porque não terá um fim. Ele sempre continuará queimando. E aí você pergunta, mas pastor, há alguma saída? Há como alguém escapar? Pode alguém escapar da ira vindoura? Ora, meus irmãos, aqui não há lugar para se esconder. Mas mesmo em Jeremias capítulo 4, onde as imagens são terríveis, no calor da batalha e na destruição do cosmos, Deus oferece salvação. O convite ele é tão curto aqui, que talvez para alguns ele passe desapercebido. Versículo 14: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Como é que Jerusalém poderia ter lavado o seu mal, o mal do seu coração? Meus irmãos, o propósito de Deus para a salvação do mundo é um só: a purificação do pecado por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E mesmo naqueles dias que Jesus não tinha vindo ainda, esta ainda era a única esperança. Desde a queda de Adão, esta é a única esperança, esse é o único caminho. Não há nada no mundo inteiro que possa lavar a mancha do pecado, nada, exceto o sangue de Cristo, derramado na cruz para tirar o pecado. Como diz Hebreus 9:14, só o seu sangue nos purifica de todo pecado. Hebreus 9:14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Em Cristo, Deus diz a nós, assim como Ele disse ao povo de Judá: lava o teu coração da malícia, para que sejas salvo. Deus pode oferecer esse tipo de purificação, porque Cristo levou a ira de Deus sobre si. Há um sutil lembrete, meus irmãos, disse em Jeremias, no capítulo 4, versículo 31. Ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. As palavras foram ditas pelo povo de Judá para descrever, como você ouviu há pouco agora, a agonia da sua devastação. E sim, elas parecem estar sem esperança. No entanto, os cristãos, nós podemos extrair consolo delas, desse versículo 31. Como, pastor? Ora, considere o quanto elas soariam apropriadas na boca de nosso Redentor, que se ajoelhou no jardim de Getsemane e declarou que estava desfalecendo. Mateus 26:38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, Cristo, São Jesus Cristo morreu na cruz, porque sua vida foi entregue aos assassinos. No seu grande sermão sobre a história da redenção, Estevão acusou o sinédrio de homicídio, lá em Atos 7:52, o justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Sim, o Cristo que desfalecia foi entregue aos assassinos. Nós podemos dizer que Jesus sofreu o juízo de Jeremias capítulo 4 no nosso lugar. Há grande consolo em saber que Cristo levou sobre si toda a ira de Deus que era para nós. No dia do juízo, meus irmãos, quando a história humana for rebominada, a criação for descriada, os céus e a terra forem consumidos pelo fogo, você e eu não teremos nada a temer. Veja, no sentido último, a gente não tem que temer nada com relação ao juízo divino quanto à questão eterna. Por quê? Porque Cristo já sofreu
sobre si o juízo eterno que era para nós. Naquele grande dia, você e eu, nós que estamos em Cristo, estaremos seguros diante do tribunal do Senhor Deus. Por quê? Porque, como diz a sequência do versículo 23 do capítulo 6 de Romanos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis aqui o teu consolo e a tua esperança essa manhã, crente. O juízo escrito aqui, ele é sobre aqueles que estão fora de Cristo. Se você está em Cristo, todo o juízo descrito aqui, que apontava para o juízo final, foi derramado sobre a pessoa do Redentor. E pelo seu sangue, a nossa malícia, o nosso pecado, foi lavado para a glória de Deus Pai e para o bem da sua igreja. Assim, que nessa manhã, você pondere muito bem acerca do juízo divino, de fato, tendo temor diante do Senhor, mas ao mesmo tempo descansando na pessoa do seu Redentor. Amém. Oremos ao Senhor. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por falar conosco, nos alertar acerca do juízo do Senhor, ao mesmo tempo que nos consola, porque o nosso Redentor foi assassinado em nosso lugar. Sofreu sobre si a ira do Senhor, para que nós não provássemos o ardor, o fogo da tua ira. Ó Deus, nós te pedimos que continuemos a andar na santidade e assim também anunciar o teu evangelho àqueles que ainda não experimentaram a salvação. Te apieda, Senhor Deus, nossos familiares, nossos conhecidos, pessoas inclusive que estão dentro da igreja, que ainda não foram salvos pelo Senhor, pessoas que são membros da igreja, são crentes, professos há anos, mas que ainda estão debaixo do juízo do Senhor. Ó Deus, converte os corações e assim traz-os para a tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém.